Boas malta, tudo bem? Daqui é o Cirilo da Pausa Técnica e hoje irei falar de outra equipa aqui desta rúbrica das previsões da off-season. Essa equipa vem do estado de Illinois, os Chicago Bulls, que o que esperar deles desta off-season, mudanças, contratações, vai ser um bocado como foi na trade deadline desta época, que está mesmo a acabar, já está na reta final das finais. É esperar um bocado isso, ou seja, contratações mesmo para atacar o objetivo de voltar aos playoffs, que infelizmente muitos adeptos dos Bulls já estão nesse ponto de tristeza há muito tempo, já são 4 épocas seguidas sem ir aos playoffs e a última vez que foram aos playoffs, que foi em 2017, ainda por cima foram eliminados na primeira ronda. Ou seja, longe, quer dizer, muito longe dos tempos gloriosos do Michael Jordan, Phil Jackson, Scottie Pippen, com os 6 anéis, 6 títulos, não é? E também longe do início da década de 2010, quando era o Derrick Rose e o coach Tom Thibodeau, que tinha os Bulls numa equipa que eram candidatos ao título, que até foram às finais da conferência, e estavam sempre lá presentes, nem que seja no top 4 da conferência, estavam sempre lá. E agora, nestes últimos anos, realmente se tem estado muito abaixo da expectativa dos adeptos, que pelo menos esperavam que a equipa tivesse pelo menos a lutar para os playoffs, para estar nos playoffs, mas o que tem acontecido nestes últimos anos não é bem assim. É uma equipa que tem estado abaixo, nem até há últimos jogos estavam ali na luta. Por exemplo, este ano, que até houve a coisa do play-in, estar até o 10º lugar, nem isso os Bulls tiveram até o final ali à disputa pelo 10º lugar, não aconteceu isso, derivado também a alguns fatores. Um deles que até, pronto, vou puxar outra vez na trade deadline, que foi a grande contratação deles da trade deadline, foi o Nikola Vucevic, que foi a tal trade que até marcou esse final de mercado de trocas da NBA, que aproveitando os Orlando Magic, como estavam a fazer uma limpeza do plantel e a fazer uma reconstrução, tal rebuild, os Bulls aproveitaram e fizeram uma proposta aos Magic em que ficaram com o Vucevic, também era um jogador que se calhar eles precisavam de um center nesse sentido, e na por cima era a figura maior do Orlando Magic, era um jogador de nível All-Star da liga, realmente. Mas o que aconteceu é que o Vucevic não entrou bem na equipa, não se encaixou bem, porque também, lá está, é outra equipa em que ele não era a vedeta, é outro tipo de dinâmica, outro tipo de jogo, e realmente era preciso ter tempo e paciência para o Vucevic ficar bem entranhado na equipa e pronto, a criar química com o resto dos colegas e isso. E depois aconteceu a situação de Zach LaVine ter apanhado o Covid e pronto, e ficou afastado da equipa por muito tempo, o que fez com que a equipa descesse a alguns lugares, perdesse muitos jogos. Houve uma série de jogos série de derrotas seguidas em que eles ficaram muito abaixo da classificação, e depois para voltar a recuperar para o play-in já era quase missão impossível. Ou seja, e nesta off-season, voltando agora ao assunto, acredito que eles vão fazer contratações nesse sentido para reforçar muito bem o plantel. Aliás, o plantel esse que desta época que está a acabar para a próxima, metade dos jogadores estão de saída por final de contrato, praticamente metade dos jogadores, que depois irei falar mais sobre eles. E neste atual roster, que posso destacar aqui um 5 atual, claro que pode haver mudanças na próxima época, mas o 5 atual, que é o Kobe White, o Zach LaVine, o Patrick Williams, que foi o rookie do ano passado, o Thaddeus Young e o Nikola Vucevic. Este é o 5 atual, e que vai ser, embora não acredito que vai ser provável, que os Bulls vão fazer mexidas. E depois temos ainda jogadores como o Thomas Satoransky e também o Al Farouk Aminu, mas esse jogador acho que não conta muito para os Bulls, sinceramente. Aliás, ele até veio ocupar espaço, porque é a sensação que eu tenho, que ele veio na trade do Nikola Vucevic para os Bulls, e ainda por cima o homem que estava em final de contrato, mas tinha mais uma opção, a opção dele, de jogador, de ficar mais um ano, ainda por cima de 10 milhões ou acima disso, e ele acionou isso e fez com que os Bulls não tivessem a mid-level exception, ou seja, ele ocupou esse espaço no cap space da equipa. Ou seja, a equipa agora está resumidamente só com 31 milhões de euros para gastar
em cap space, que é um valor assim algo significativo, dá para buscar um max contract, mas coisa que não acredito que os Bulls vão fazer, mas é um valor já bastante razoável e dá para buscar, tem espaço para buscar jogadores interessantes. Agora falando das saídas, temos aqui nomes como o Cristiano Felício, que sinceramente está mesmo de saída, se calhar até vai voltar para o Brasil, não sei. Lauri Markkanen, que é o Restricted Free Agent, mas este caso vou falar daqui mais um bocado à frente. O Garrett Temple, o Denzel Valentine, que sinceramente eu não acredito que são jogadores para estar aqui. Podem ter no banco dos Bulls, mas acho que os Bulls conseguem arranjar melhor role players que estes dois. O Daniel Theis, que foi outra troca que eles fizeram na trade deadline, que foi dos Celtics para os Bulls, acho que até podiam buscar, tentar negociar um contrato assim para voltar para a equipa para ser o suplente de Nikola Vucevic, que atualmente eles não têm suplente para a posição de center. E depois o Javonte Green, que também acho que é um jogador que se calhar os Bulls vão deixá-lo sair, mesmo sendo restricted. Eu ia falando agora mais ao pormenor do Lauri Markkanen, que foi um jogador que até prometeu muito no início da sua carreira no rookie season. Não é prometer muito de sentido de ser o próximo LeBron James ou o próximo Kevin Durant, mas era um jogador que tinha algum potencial realmente. Muita gente via com até potencial de ser um futuro All-Star, mas o que aconteceu nestas duas últimas épocas, ele já leva, esta é a quarta época dele, mas estas duas últimas realmente não esteve bem abaixo, ainda por cima teve lesões, que não ajudou muito, mas especialmente nesta época até teve as questões físicas, é verdade, mas depois ele perdeu espaço no plantel, ele deixou de ser titular, passou para o banco e perdeu demasiados minutos, ou seja, é um jogador que sinceramente acho que os Bulls já não vê e ele com grande valor e pode acabar por os Bulls deixá-lo sair, ou se calhar vão fazer uma espécie de sign and trade, ou seja, assinar e depois tentar trocar por outras peças para assim o jogador não sair a custo zero dos Bulls. Os Bulls terem uma espécie de compensação e ter alguns jogadores, lá está, alguns role players que esta equipa bem precisa. E tocando nisso, que já estou a tocar nas necessidades, é isso que a equipa precisa. É um banco melhor nesse sentido. Na por cima com a saída dos jogadores que eu falei, os Bulls precisam de, lá está, buscar um bom center, como eu estava a dizer, a alternativa de Daniel Theis, embora Daniel Theis é uma espécie de power forward center, como center é um bocado baixo, e depois o resto das posições, um bom base, um bom wing, um extremo, pronto, falando português, precisa de reforçar nessas posições quase todas do banco. Só numa é que se calhar não é preciso, no backcourt tem ali o Thomas Satoransky, que acredito que pronto, acrescenta alguma qualidade, mas é um jogador a vir do banco. Mas a principal necessidade desta equipa, que eles até foi uma coisa que se falou muito também na trade deadline e até esteve perto, muita gente diz ter muito perto de acontecer, é eles buscarem um base, e neste caso o nome que foi falado foi o Lonzo Ball, que para mim fazia todo sentido. Porquê? Porque é o base que realmente os Chicago Bulls precisam. O Kobe White, que atualmente tem jogado como base, sinceramente para mim não é um base para uma equipa, pronto, não é um base assim, base puro, um playmaker, um distribuidor de jogo, e acho que também não combina bem com o Zach LaVine. Sinceramente acho que não e ainda por cima acho que são dois jogadores que são dois iguais. Sinceramente o Kobe White acho que faz mais sentido para ser o suplente do Zach LaVine, ou seja, para o Zach LaVine descansar, entra o Kobe White para tentar, pronto, continuar naquela coisa de marcar pontos como o Zach LaVine faz. E eles precisam de um base, lá está, que defende bem, coisa que Kobe White e até o próprio Zach LaVine não são assim muito bons, e o Lonzo oferece isso, que também faça triplos, e o Lonzo melhorou muito esta época nesse sentido, também nos lançamentos de free throws que muita gente estava a apontar-lhe o dedo como uma enorme fraqueza, e agora tem melhorado nesse sentido, mas especialmente um playmaker que tenha visão de jogo e distribui bem o jogo e organiza o jogo ofensivo dos Bulls. É isso que eles precisam, e acho que o Lonzo seria um jogador perfeito, que acho que para o ano se calhar vai ser mais um ano de evolução como jogador, e uma equipa como os Bulls realmente seria muito bom, uma equipa assim que também quer dar passos à frente, e um jogador como o Lonzo que também acredito que vai dar esse também passo à frente de qualidade, seria um ótimo perfeita equipa para ele nesse sentido. Por isso, se não for o Lonzo, eles precisam urgentemente de outro base. É isso que eu digo, um jogador assim
parecido de Lonzo Ball. É a principal necessidade que a equipa dos Bulls tem. Agora, sobre o draft, a pique deles este ano, tocando outra vez na trade do Vucevic, aconteceu isso, que eles deram a pique deles aos Orlando Magic na troca do Vucevic, só que a pique era top 4 protegida, mas como sabem, a pique dos Bulls ficou em oitavo lugar, ou seja, ficou para os Orlando Magic. Ou seja, eles só têm agora a pique de segunda ronda, que é a pique 38, que até para nós, portugueses, pode ser algo assim interessante, no sentido de se calhar os Bulls ainda podem buscar o Namias, que como muitos sabem, em várias projeções que existem em vários mídias americanos, e repórteres, jornalistas e analistas, o Namias aparece nessas, lá está, o intervalo das escolhas, das possíveis escolhas do Namias está entre o final mesmo, ou seja, quase o 30 da posição número 30, ou 20 e qualquer coisa, e o 30 qualquer coisa, ou seja, entre o 27 e o 38, lá está, 38, a pique dos Bulls, fica aí um bocado situado. E os Bulls, como precisam de um center, se calhar era uma oportunidade que os Bulls, se calhar, podiam ir buscar o Namias, para assim ser uma alternativa, e até para o próprio Namias seria uma equipa que é verdade que não ia ter muito tempo de jogo, porque tal o Vucevic, que é um jogador, como eu disse, grande jogador All-Star, mas ao menos ia ter um bocado do seu tempo, quando o Vucevic quiser descansar, ou quando a equipa dos Bulls estiver a ganhar por muitos e fizer descansar, lá está o Vucevic, e entra na mesa e tenha um bocado de tempo de jogo. Realmente acho que seria uma equipa interessante para ele. E finalmente, para acabar, tem a questão das renovações no próximo ano, que é o Tadeusz Young, o Tomas Satoransky e o Zach LaVine. E isto é mais um ponto de pressão para os Bulls, para irem voltar aos playoffs. Que é a questão de, se voltarem a falhar o objetivo de ir aos playoffs, acredito que depois, para renovar o Zach LaVine, seja muito complicado. Porque o Zach LaVine, que agora foi All-Star nesta época, e se para o lado voltar a fazer uma época boa e seja All-Star, realmente depois, se calhar, para renovar nos Bulls, será muito complicado renovar numa equipa que não conseguiu dar esse passo à frente de ir aos playoffs, e provavelmente ele vai estar a olhar para outros sítios. Por isso, esta é uma época de pressão para os Bulls, que têm que voltar a ir aos playoffs para tentar agarrar, lá está, o Zach LaVine, que é a sua principal referência, e pronto, e é um bocado nesse sentido, bem como o resto, como o Tadeusz Young, que também foi um jogador muito importante no ano passado, foi até falado muito para Six Man, e é um jogador que já é um veterano, e para tentar agarrar estes jogadores que se calhar ambicionam algo mais na carreira, principalmente a Tadeusz que está a acabar a sua carreira, se calhar é preciso que tenha uma boa época, fazer uma boa época, que realmente esteja uma época de playoffs e atrativa, e torne os Bulls outra vez, e os Chicago Bulls, uma equipa atrativa, porque eles são realmente um grande mercado na NBA, aliás, salvo erro, são a terceira ou a quarta equipa com maior mercado na NBA, ou cidade neste caso, cidade na NBA, e também do próprio país. Por isso, acho que está tudo dito dos Chicago Bulls. Vejam os outros episódios que nós já fizemos, deixem um like para este, partilha para os vossos amigos que são adeptos dos Bulls, e até uma próxima, malta, e fiquem bem.